Não caia no canto da sereia. Não sei se você já ouviu falar do personagem Ulisses, do famosíssimo livro Odisseia de Homero. E Ulisses, ele era o rei da ilha de Ítaca. E num determinado momento da história, ele se juntou a outros gregos para lutar na guerra de Troia. E aí, quando eles estão retornando para casa, eles estão retornando pelo mar Mediterrâneo. E nesse retorno, eles passam próximos à ilha de Capri. E o grande problema da ilha de Capri, de todo esse lugar, é que ali era cheio de rochas e cheio de sereias. E essas sereias, elas têm um canto que é tão sedutor que faria com que todos que estivessem ali no barco fossem seduzidos por esse canto, o que os levaria a bater contra as rochas e assim então todos viriam a morrer. E sabendo disso, Ulisses tem um plano pela qual ele coloca cera no ouvido dos marinheiros, mas ele pede para ser amarrado no mastro do navio enquanto eles passam por aquele lugar. E dito e feito, eles estão passando por ali, e aí os marinheiros não ouvindo nada, e de repente Ulisses começa a ouvir o canto da sereia, e a narrativa diz que ele desesperadamente começa a pedir para ser solto. Só que já que os marinheiros não estavam ouvindo nem o canto da sereia, nem o seu pedido para ser desamarrado, eles triunfantemente passam por aquele lugar. E pela sabedoria de Ulisses, com cera nos ouvidos dos seus marinheiros, ou então amarrado, ele é o primeiro homem que ouve o canto da sereia e não cai. E eu não sei se você já tinha ouvido falar dessa breve história, mas essa história é fantástica porque ela tomou uma proporção maior de significar aquilo que muitas vezes nos seduz. E é onde muitas vezes, mesmo sabendo daquilo que nos seduz, a gente passa por esses momentos e quando a gente percebe, a gente já está sendo completamente envolvidos por aquilo que será a nossa destruição. Bem, quando a gente entra no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, me parece que o que a gente tem aqui é um baita de um escancarar bíblico do canto da sereia que acontece no nosso mundo. Na verdade, o que acontece aqui é que a gente vai começar a entrar nessa reta final de Apocalipse e aqui você já vai ter um contraste falando sobre a Babilônia, essa cidade dos homens, com os valores dos homens, com o canto dos homens, que seduzem, mas que o nosso coração tem que estar preparado contra tudo isso. Em contrapartida, com a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra que vai aparecer do capítulo 21 e 22. Então a gente olha para esse episódio e a partir desse momento é como se nós tivéssemos duas cidades sendo construídas diante de nós. Então a partir daqui a pergunta que fica ecoando quando a gente vai lendo é: de qual cidade você é? Da cidade dos homens ou da cidade de Deus? Então se você está com a sua canetinha, o seu lápis de cor aí, já começa escrevendo que no capítulo 17, verso 1 e 2, você tem a apresentação da grande prostituta. No verso 3 a 6, você tem a descrição da grande prostituta. Do 7 ao 18 é o anjo interpretando tudo isso daqui para João. E do verso 16 ao 18 você tem a destruição da grande prostituta. Então, começa com a apresentação, termina com destruição. Então, vamos começar pelas partes simples. Veja só, o texto começa falando sobre um dos 7 anjos que tinha 7 taças, aproximando-se de João e dizendo: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, a imagem é muito simples, é a apresentação da grande prostituta assentada sobre muitas águas. O verso 15 vai dizer que essas muitas águas nada mais são do que povos, multidões, nações e línguas, ou seja, a primeira apresentação que a gente tem aqui é de um poderio satânico, diabólico, representado nessa mulher montada sobre a besta, que governa, é como se fosse esse espírito que está por trás da cidade dos homens. É esse espírito que está atuando na voz das sereias, que tentam seduzir todos os homens. Então ele continua dizendo no verso 3 que o anjo levou no espírito para um deserto, e ali então ele viu uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então veja que aqui nesses versos você vai ter pelo menos 4 características desse poderio satânico operando sobre a força do anticristo. Primeiro, que essa mulher então está montada numa besta vermelha. Então essa característica ela é interessante porque ela apresenta essa mulher montada nessa besta vermelha quase como se fosse algo do tipo cavalgando para vencer sobre esse poderio do anticristo, até mesmo contrastando com o Cristo que virá ali na frente montado num cavalo branco. Mas aqui é uma sedução blasfema, é uma coisa assim que é esse poderio satânico mesmo que vai habitando na nossa cidade. Então, com essa idolatria de valores bestiais. Então, é por isso que a nossa cidade ela vive
naturalmente por aquilo que Cristo disse, vocês são o sal da terra. Por que nós somos o sal? Porque o nosso mundo está apodrecendo naturalmente nesses valores bestiais, dessa mulher montada nesse anticristo, atuando na força, no reger dos valores da cultura, da arte, do governo, do comércio, da educação. Tudo é deteriorado por essa mulher montada na besta sob o nosso mundo, sob a cidade dos homens. Mas a segunda coisa que diz também é que ela é sedutora. Essa coisa não parece ser feia, não parece ser uma coisa assim ignorante. Porque o texto vai dizer que ela é vestida de azul e vermelho e adornada de ouro com pedras preciosas e pérolas. Então é uma coisa bonita, é uma coisa que enche os olhos. Não é algo estranho, não é algo escancaradamente mal, mas é uma coisa que parece ser sofisticada. Por isso que o mal ele é atraente e o mal ele parece ser vantajoso, parece luxuoso, mas é enganoso porque é só sedução. Mas ela também é descrita como algo extremamente imoral. Ela segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Essa prostituição é essa relação que há entre os habitantes da terra com essa mulher. Por isso que essa coisa da prostituição, dessa relação íntima, é usado dentro dessa figura dessa mulher. Porque quando os homens caminham pelos valores dessa mulher montada na besta, não é só, ok, nós somos mal, não, nós estamos nos prostituindo com o mal, nós estamos nos relacionando com aquilo que é bestial. Por isso que é a imagem dessa mulher. E na sua testa havia uma descrição dizendo mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então tá vendo que isso não é literal. É uma figura para mostrar essa mulher que domina sobre todo esse poderio satânico, maligno, impuro, blasfemo contra Deus, contra a igreja, contra os filhos do Senhor. Mas ela também persegue. Veja só essa quarta característica. Embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Ela persegue. Fisicamente ou mentalmente, ela causa dano àqueles que pertencem à Nova Jerusalém e que têm que habitar nessa cidade dos homens, sendo habitada, sendo pisada por essa mulher montada no anticristo. E aí do 7 ao 18 você vai ter a interpretação angelical da parada. Olha só o verso 7. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Porque João olhou para isso e falou, caramba, ela está atuando e coisa e tal, mas eu não estou vendo o julgamento dela. E aí o anjo diz, eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E ele diz que essa besta era e já não é. E isso daqui é muito curioso, porque quando você vai olhando a figura de Deus em Cristo, em Apocalipse, geralmente vai dizer assim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser. E aqui ele diz, aquela que era e já não é. E isso daqui é uma representação muito boa, principalmente para quem está vendo uma imagem de um poderio satânico que parece ser indestrutível. Porque quando o anjo diz aquela que era e já não é, isso aqui pressupõe que ela já foi derrotada. Porque Apocalipse é algo que está revelando a história que já está consumada, mas para um tempo que ainda está correndo. Então é por isso que o anjo diz, ela é, mas ela não será. Ela parece ser forte, mas ela será destruída no final. Por isso que o anjo também diz, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. E aí então ele já começa a descrever, ela subiu, mas assim, já ela vai ser destruída. E essa coisa de subir é muito curiosa, porque lá no capítulo 11, 17, vai falar sobre algo subindo para matar as 2 testemunhas. No capítulo 13, vai dizer, subiu do mar. E aqui subiu para a perdição, subiu do abismo. E os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Veja que o canto da sereia só envolve, só manipula e só joga contra as rochas para destruição absoluta aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E o que isso significa? Só serão seduzidos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso é conforto para João. Isso é segurança para João. Porque João está olhando essa imagem e ele está dizendo, caramba, o negócio é surreal, é lindo. Mas o anjo diz, não se engane, João.
porque aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida não serão enganados, não serão seduzidos por ela. Só que ele continua essa descrição maravilhosa dizendo, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Isso aqui é muito bom, porque está dizendo assim, ó, ela é uma paródia de Cristo, é uma paródia desse Cristo vencedor, então tem uma paródia da ressurreição. Era, não é, entretanto virá. Ou seja, é uma aparição final que vai ter. É algo que atua, mas é algo também que terá uma aparição final, como se surgisse, mas surgisse para ser derrotado, ou fosse revelado para ser destruído. Só que o texto continua dizendo, e ele fala ainda no verso 9, que aqui se requer uma mente sábia. Aí, quando ele começa a dizer, ó, isso aqui é para quem é inteligente, o negócio começa a complicar. Porque ele está dizendo, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. Literalmente, isso daqui pode ter sido escrito para Roma. Roma aqui, que é, na verdade, a cidade dos homens, para a igreja do primeiro século, hoje, no meu caso, é São Paulo. Para você, aonde quer que você esteja vendo, é a sua cidade, é a sua Roma. Porque é tudo figurado. Mas o que é curioso aqui é que quando você vai dando uma lida sobre toda essa coisa, Roma foi construída sobre 7 montes, ou em 7 grupos. E talvez quando o João diz, ó, aqui quer uma mente sábia, ele está usando uma linguagem para dizer, ó, isso aqui é muito próximo da gente. Porque quando os cristãos do primeiro século estivessem lendo isso, falassem, caramba, Roma foi construída sobre 7 montes. Então o João está dizendo, ó, eu estou falando da nossa cidade. E aí ele começa dizendo algo que já deu muita confusão na história, dizendo, ó, 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. E a besta que era e agora não é o 8º rei. E é um dos 7 e caminha para a perdição. Cara, isso aqui é muito complicado porque teve muita gente que já tentou classificar quem são os reis e a besta. E aí o pessoal fez uma conta, não deu certo. Mas o que a gente tem que perceber aqui é que toda essa imagem, ela sempre vai transcender a história. Ela não deve ser vista ou calculada com o tempo, porque deu ruim. Mas ela tem que ser vista como transcendendo a história e representando toda a história e todo o tempo até o final. Então não adianta você tentar ler e dizer, não, mas são 5 e tal, um já caiu e não sei o que. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho mais simples de entender que essa é uma representação da história final. Porque ele também vai dizer assim no verso 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. E eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Isso daqui, para você entender, você tem que ler lá em Daniel capítulo 7, para você perceber que o que está sendo descrito aqui são 10 chifres, são 10 reis, que eles se levantam no fim da história e eles preparam toda a coisa para o pequeno chifre assumir o poder. E toda essa imagem, ela sempre tem que te trazer à mente essa ideia de que esses reis, eles estão operando, governando, mas eles estão dando o seu poder e a sua autoridade à besta, ou seja, eles estão atuando sobre o poderio da besta. Tanto que o verso 14 diz que eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e receberão ou vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então veja, ele está dizendo, ó, tem toda essa confusão de reis, essa confusão que está sendo operada sobre o poder satânico, mas não se engane. Porque o Cordeiro, sim, é o verdadeiro rei. O Cordeiro é aquele que vence e não vence sozinho. Vence com os chamados, os escolhidos e os fiéis, ou seja, os seus filhos, as suas filhas, o seu povo. Aqueles que triunfarão com ele. Só que mais do que isso, olha só com o verso 16. E a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. O que ele está dizendo? Todo o sistema satânico, embora Satanás, embora esse anticristo, todas essas imagens estejam montando nesses reis que estão governando, você vê que esses 10 chifres, eles odiarão a prostituta. Ou seja, todo o governo anticristo, ele é autodestrutivo. Ou seja, aquilo que parece ser algo bom é uma autodestruição. Então entrar, ou melhor, ouvir o canto da sereia, o canto dessa mulher, do anticristo,
Parece que você está triunfando, parece que você está andando num caminho que vai dar bom, mas vai dar ruim no final. Porque eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. 3 metáforas são usadas aqui. Essa nudez, a exposição das suas obras pecaminosas, sua carne sendo devorada, essa ideia de humilhação vergonhosa, e queimarão no fogo, são os tormentos eternos e finais da história, contra aqueles que se levantaram contra o Senhor, porque ouviram o canto da sereia e foram totalmente dominados por esse poderio satânico. E o verso 17, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Então, numa perspectiva humana da cidade, desse andar de baixo, eles estão agindo de acordo com os planos perversos de Satanás. Os seguidores de Satanás, os seguidores dos anticristos e toda essa imagem, eles estão vivendo e atuando e decidindo por viver esses valores. Mas numa perspectiva divina, o texto diz que isso só está acontecendo porque Deus está conduzindo e controlando todas essas coisas. Mais uma vez o Senhor está mostrando ser soberano aqui. Por isso que João tem que ler e ouvir sobre isso para não pensar que os súditos do anticristo, dessa mulher, de toda essa imagem, é como se eles fossem os grandes senhores da história. Não. João está ouvindo do próprio anjo que é o Senhor quem está conduzindo tudo isso. E aí o verso 18, ele vai terminar dizendo assim, e a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, a mulher que você viu é essa representação de todo o mal que opera na nossa cidade. E eu queria que você percebesse uma coisa. Só no final que João tem a descrição de quem é essa mulher. No meio de tudo isso, eu fico perplexo de como a estrutura de Apocalipse ela é confusa, mas ao mesmo tempo, na simplicidade, ela é linda. Porque você tem toda essa descrição e todas essas apresentações e tal, e aí no verso 18, o anjo vira para João e diz, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E eu fiquei perguntando, por que ele só definiu a mulher no final? Por que ele não trabalhou melhor nesse capítulo? E eu acho que ele quis mostrar o seguinte, você está no caminho de volta para casa, ou melhor, você está indo para a verdadeira casa. Você está indo para aquele lugar onde você pode chamar de lar, onde você poderá dizer, Senhor, até que enfim cheguei aonde eu ansiei a minha vida inteira, vivendo nessa Babilônia, vivendo sobre esse lugar onde essa mulher montada na besta fazia de tudo, ou tudo que ela queria, e eu não me sentia parte disso. Então nós estamos vivendo essa expectativa de nós estamos indo para casa. Nós estamos indo para o capítulo 20 e 21. Nós estamos indo para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Mas enquanto nós estamos nessa jornada para a nossa casa, a gente tem ouvido muito canto da sereia. E a gente tem vivido dias onde a gente tem que tomar muito cuidado com esses cantos, porque esses cantos são extremamente sedutores. E você não pode passar por eles como se eles não existissem. Então, para mim, é por isso que ele termina com essa mulher, porque ele diz, não se maravilhe. A prostituta, ela é luxuosa, o mundo se maravilha, mas assim, não entre por esse caminho. Não entre pelo canto da sereia, porque o que cabe a você, João, é você ser levado para o deserto pelo Espírito, como diz o verso 3. E para mim, o que nos fará não cair no canto da sereia é ser levados para o deserto pelo Espírito. Ou seja, a Babilônia, ela tenta encher o teu olhar com aquilo que é luxuoso. Mas você não precisa daquilo que é luxuoso. Você precisa ir para o deserto. Porque o deserto é onde não há luxo, mas há glória. Enquanto que a Babilônia, a nossa cidade, tem muito luxo, mas só destruição no final. Então o canto da sereia se torna extremamente oportuno para a gente pensar aqui, porque você precisa, talvez não encher o teu ouvido de cera, mas você precisa encher o teu ouvido da palavra para não ser seduzido. Mas também você talvez não precisa se amarrar ao mastro do navio para não se jogar contra as rochas pelo canto da sereia. Mas talvez você precisa se amarrar na cruz, porque tendo a cruz
como aquilo que te segura, e tendo a palavra como aquilo que sustenta os teus ouvidos, certamente você triunfará, apesar dessa jornada para o nosso lar ser tão seduzível, mas ao mesmo tempo ser tão destruidora. Então, por isso que você tem um convite aqui no capítulo 17 de não ser seduzido, não cair no canto da sereia. Porque parece ser algo extremamente bom, mas no final será só destruição. Mas encha-se da palavra, amarre-se na cruz, porque essa é a única maneira de você chegar são e salvo nesse lugar que nós chamamos de lar e que certamente será tão contrastante com toda essa Babilônia que a gente vive e que tenta constantemente seduzir o nosso coração. Deus abençoe você.